Oi, gente. Nós vamos dar continuidade no assunto tempo de reverberação, tá? Tem material para vocês lá na matéria do estúdio, tá? Então, peguem todo esse material, assistam ao vídeo, que daí daqui a pouco a gente vai fazer uma aula ao vivo, tá? Então, fiquem com tudo organizadinho, tá? Então, o tempo de reverberação. Eu vou começar aqui falando sobre o exercício que vocês fizeram na aula passada, tá? Para ver se ficou alguma dúvida, alguma coisa assim, que daí vocês já podem sanar aqui, ou se ainda tiver alguma coisa, vocês podem me perguntar no fórum ou lá na aula ao vivo, tá? Então, considerando as dimensões do ambiente a seguir, vocês tinham que calcular o tempo de reverberação real e encontrar o tempo ótimo para a função palavra falada. Então, vocês tinham lá um ambiente que tinha 10 por 7,5, um pé direito de 3,80, duas janelas e uma porta. Eu fiz um desenho dele aqui para vocês. Então, lá o pé direito de 3,80, a 7,5 por 10, tem o ambiente, certo? E aí as janelas e a porta, ok? Então, eu dividi ali as superfícies em porta, janela, parede, piso e teto, ok? E aí a gente calcula a área de cada superfície. Então, a porta ali, 4,2, a janela, né, piso e teto, 75 metros quadrados, e a parede, lembrando, né, que quando a gente calcula a área da parede, a gente tem que subtrair a área das portas e janelas. Dá para entender por que a gente tem que fazer isso? A gente tem que achar quanto eu tenho de superfície que tem o mesmo material. Então, a parede, ela vai ter ali uma área a menos por conta das janelas e das portas, tá? Então, a gente tem que diminuir esse valor da área da parede, beleza? Aí, depois, a gente acrescenta ali na tabelinha os nossos coeficientes de absorção e aí a gente multiplica a área vezes os coeficientes de absorção. Então, a gente tem ali a absorção de cada uma das superfícies, tá? E aí, o que a gente faz depois? A gente acha a absorção total. Então, ela deu ali 13,72, arredondando, tá? O volume da sala, a gente está calculando aqui, 3,8 vezes 7,5 vezes 10, dando 285 metros cúbicos. E aí, a gente vai para a continha do tempo de reverberação. Então, a gente tem lá 0,1608 vezes o volume, que é 285, dividido pela absorção total, dando um tempo de reverberação de 3,34 segundos, ok? Então, por aqui, a gente finaliza a primeira parte do exercício. O que eu pedi mais para vocês? Para vocês verem qual é o tempo ótimo para essa sala. Então, a gente usa o gráfico aqui, a gente tem lá um volume de 285 e a nossa função é palavra falada. Então, eu coloquei ali um tempo de reverberação ótimo de 0,6 segundos. Tá ali em torno de 0,55, 0,6, né? Não dá, a gente não tem uma precisão nesse gráfico, mas é em torno desse valor, tá? Não tem problema se der um pouquinho fora. Então, o tempo real da sala está dando 3,34 segundos e o tempo ótimo é 0,6, né? Então, o tempo está muito maior do que ele deveria ser para esse ambiente. E aí, eu desafiei vocês a descobrirem lá qual seria o coeficiente de absorção que a gente precisaria para o teto, se a gente mudasse o material do teto, para que esse ambiente atinja o seu tempo ótimo. Então, aquele coeficiente de absorção que vocês estão vendo ali de 0,03 do teto, ele vai mudar, né? Então, eu estou com um tempo maior e eu quero diminuir esse tempo, tá? Então, para eu diminuir o tempo, eu tenho que aumentar o coeficiente de absorção. Lembram disso? Tá? Então, são inversamente proporcionais. Para diminuir o tempo, eu aumento o coeficiente de absorção. Como que eu vou fazer essa continha? Eu vou usar a minha fórmula do tempo de reverberação. Então, primeiro ali, ó, o que eu fiz? Eu não sei qual é o coeficiente de absorção do teto, então eu chamei ele ali na tabelinha de alfa. Tá? Então, qual vai ser a absorção do teto? 75 vezes alfa. Tá? Então, eu coloquei ali na tabela. E aí, o que eu fiz? Eu somei a absorção de todas as outras superfícies. Por quê? As outras superfícies vão continuar com os mesmos materiais. Então, a gente tem ali, somando a absorção total,
12,97, ok? O volume da sala continua o mesmo, 285 metros cúbicos. E agora eu vou fazer a continha lá. Então, pensem lá comigo. Eu tenho o tempo que eu quero atingir, que é de 0,6. Então, eu substituí o 0,6 no lugar do tempo de reverberação. Esse 0,6 vai ser igual à minha constante, que é 0,1608, vezes 285, e eu vou dividir isso pela absorção total. O que é a minha absorção total agora? A soma de todas as superfícies que permaneceram iguais, que dá 12,97, mais o 75 vezes alfa, beleza? Aí eu vou fazendo a continha ali, e aí vocês vão achar lá no final que o alfa deve ser 0,84 para que nosso ambiente atinja o tempo ótimo de 0,6 segundos, tá? E aí, né? O que eu faço com essa informação? Nessa aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão dos materiais, beleza? Então, vocês vão ter uma tabelinha de materiais lá no estúdio para vocês. Vocês vão dar uma olhadinha nessa tabela. E aí, nesse exercício que a gente vai fazer hoje, a gente vai entender isso um pouquinho melhor, tá? Pessoal, então, nós já tínhamos visto isso daqui numa outra aula de tempo de reverberação, tá? Então, quando a gente vai estimar o tempo de reverberação de uma sala, nós devemos fazer essa estimativa para 3 frequências, uma baixa, uma média e uma alta. Então, a baixa seria ali 125 Hz, a média 500 e a alta 2000. O que acontece, né? A gente só estimou nesse exercício anterior o tempo ótimo para 500 Hz, tá? Lá no gráfico, tá lá no cantinho, 500 Hz, tá? Então, eu deveria, na verdade, achar o tempo ótimo também para a frequência de 2000 Hz e para uma frequência baixa, né, 125 Hz. Quando eu acho lá no gráfico, né, o meu tempo de reverberação ótimo, para 500 Hz, ele serve para as frequências de 500 a 2000 Hz, tá? Só que quando é uma frequência mais baixa, como 125 e 250 Hz, a gente tem que multiplicar o valor que a gente achou no gráfico por uma constante. No caso de 125 Hz, 1,45 e no caso de 250 Hz, 1,15. Então, vamos exemplificar isso para vocês entenderem melhor. Aqui vocês têm o gráfico, né? Eu peguei o mesmo exemplo do exercício anterior. Então, a gente tem um volume de 285 metros cúbicos. A função é palavra falada, então a gente tem um tempo de reverberação de 0,6. Então, olhem ali no cantinho do gráfico, ó. Tempo de reverberação de 500 Hz, tá? Então, eu coloquei ali na tabelinha. Para 500 Hz, 0,6 segundos. Para as frequências de 1000 e 2000 Hz, vai servir o mesmo tempo de reverberação ótimo, de 0,6 segundos, ok? Só que para as frequências daí de 125, por exemplo, eu vou pegar o 0,6 e vou multiplicar por 1,45. Então, o tempo ótimo de reverberação daquela sala do exercício anterior para uma frequência de 125 Hz devia ser de 0,87 segundos, tá? E, no caso, se eu fosse estimar para 250 Hz, seria de 0,69 segundos, porque eu pego o 0,6 e multiplico por 1,15, ok? Então, para a gente achar o tempo ótimo, a gente vai buscar para 3 frequências diferentes, tá? E o que acontece? O coeficiente de absorção dos materiais, ele também é diferente para essas frequências, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, ó, um pedacinho da tabela que está disponível para vocês no estúdio, e aí vocês percebem ali, ó, que ele tem um material, por exemplo, ali, ó, um forro, né, de uma marca tal, com uma espessura tal, ele tem lá as 3 frequências e o coeficiente de absorção para cada uma delas. Então, quando a gente faz a continha do tempo real, isso também dá diferente, porque o coeficiente de absorção é diferente.
Então, o que que acontece? A gente tem que fazer o cálculo do tempo real para as 3 frequências, a gente tem que achar o tempo ótimo para as 3 frequências e a gente tem que adequar o nosso tempo de reverberação para as 3 frequências também. Então, eu disponibilizei para vocês aí no estúdio uma tabela no Excel. Tá? A tabela está prontinha só para completar com os dados e ela vai calculando o tempo de reverberação para vocês. Porque o que que acontece? Se eu mudar, por exemplo, o material do forro, eu mudo ele, né? A gente vai pensar como se fosse uma sala real. Então, eu mudei o material do forro, eu vou mudar o tempo de reverberação para as 3 frequências, tá? Então, eu vou explicar para vocês na aula ao vivo como que a gente faz para fazer essa mudança ali do tempo de reverberação, tá? Então, fiquem ligadinhos lá na nossa aula ao vivo. E aí eu vou explicar melhor para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai ter um chat lá e tem o fórum também, beleza? Então, até daqui a pouco.